meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e antes de mais nada, espero que vocês tenham passado aí uma boa Páscoa, com muita paz, saúde e muito chocolate, que é sempre bom também, né? Os amigos próximos, a família, isso é sempre bom, tá? Então é isso, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escolha que aconteceu há mais ou menos uma semana da Fernanda Montenegro e do Gilberto Gil para integrarem a Academia Brasileira de Letras, né? Isso suscitou muitas discussões, muitos debates, muita polêmica, por conta deles não serem pessoas ligadas à literatura estrito sensu, né? A Fernanda Montenegro é mais atriz e o Gilberto Gil mais cantor e compositor do que escritores propriamente ditos, né? Então suscitou muitos debates aqui, muitas questões, e que também não é exatamente uma novidade, porque o Bob Dylan, né, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2016, também suscitou todas essas reflexões, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, tá? E esse tema e, de certa maneira, também o roteiro do que eu estou tentando apresentar para vocês aqui no canal hoje, nasceu de um debate, né, que eu coloquei lá no Facebook e que teve a participação especial lá do Matheus Costa. Então, obrigado aí, Matheus, pela sua contribuição, ajudou bastante a pensar aqui o vídeo de hoje. E a Marli também falou várias coisas interessantes lá, e a gente vai tentar desenhar um pouco melhor essa questão aqui hoje, tá? Então, assim, a Fernanda Montenegro e o Gilberto Gil foram escolhidos para a Academia Brasileira de Letras, e muita gente está dizendo, né, mas não são escritores, como assim, né? Aí não está valorizando, né, os escritores e tudo mais. Inclusive a questão levantada pelo Matheus lá foi exatamente essa, que ele diz, né? Não seria melhor dar visibilidade a nomes ainda desconhecidos, né, do que colocar lá pessoas como a Fernanda Montenegro e o Gilberto Gil, que já são, né, enfim, totalmente reconhecidos no seu meio ali, quer dizer, não precisam disso mais, né? E essa também é uma questão a ser pensada, né? O fato é que a Academia Brasileira de Letras costuma geralmente escolher pessoas que já são reconhecidas no seu meio, né? Essa é uma questão importante de ponderar, né? Então, agora, e também não é exatamente novidade que pessoas que não sejam ligadas à literatura tenham sido escolhidas, né? Inclusive, nesse momento, né, antes mesmo da entrada da Fernanda Montenegro e do Gilberto Gil, a gente já tinha a presença, por exemplo, do Cacá Diegues, né, na Academia Brasileira de Letras, que é uma pessoa ligada mais ao cinema, né? E historicamente a gente também tem outras figuras, o Santos Dumont, por exemplo, né, fez parte também da ABL, e o Getúlio Vargas também, né, o Ivo Pitangui, né, enfim, pessoas que não são ligadas estritamente à literatura, né? E nós temos também, hoje, também ainda lá, 3 políticos, né, dois ex-presidentes, o José Sarney e o Fernando Henrique Cardoso, e o Marco Maciel, que foi vice do Fernando Henrique, né? E também muito se discute aí, muito se questiona, né? A Marli mesmo colocou lá no Facebook sobre essa questão do Sarney, né, que é uma presença, né, que do ponto de vista literário não faz o menor sentido, né? Mas enfim, é isso, né? E do meu ponto de vista, o Fernando Henrique também não faz, né? Ainda que seja um pesquisador, do ponto de vista estrito sensu, né? A gente sempre usa essa expressão, né? Mas é uma pessoa sem a menor relevância no debate acadêmico, né? E, enfim, inclusive tem um livro muito interessante, que a gente já começa aqui citando os livros, né? Quem quer ter acesso a uma análise interessante, inteligente e engraçada a respeito da obra, aspas, né, do Sarney e do Fernando Henrique, vale a pena ler esse livrinho aqui, que é o Crítica da Razão Impura, ou O Primado da Ignorância, do Milor Fernandes, né, que inclusive é uma pessoa que deveria ter feito parte da ABL, não fez, né? E ele analisa os livros Brejal dos Guajás, do José Sarney, e o Dependência e Desenvolvimento na América Latina, do Fernando Henrique, tá? Vale muito a pena, porque realmente são 2 trabalhos que, assim, né, é melhor nem falar, deixa vocês lerem aí para vocês saberem o que é. Então, assim, é interessante também entender como funciona um pouco a ABL, né? A ABL ela é uma instituição já, né, mais do que centenária, né, fundada pelo Machado de Assis e outros escritores da época também, e visa, dentre outras coisas, ali a manutenção de um debate, né, entre essas figuras ilustres da literatura,
e do pensamento de maneira geral, né? Não só escritores de ficção, como romance, conto, poesia, mas também pesquisadores, jornalistas, né? Cientistas políticos, sociólogos, enfim, né? Historiadores, pessoas ligadas à academia. Você vê muita gente lá hoje que tem conexão com a academia, né? E, obviamente, também os romancistas, contistas e poetas, né? Que também sempre fizeram parte lá da ABL. Tá? E, então são 40 cadeiras, tá? E conforme, evidentemente, as pessoas vão sendo escolhidas, elas vão entrando e tal, e quando um integrante morre, ele tem que ser substituído por uma outra pessoa da área, né? E aí essa escolha é feita por indicação, né? Ou a pessoa se candidata também para poder tentar entrar lá, certo? Outra figura também que é muito controversa lá, que está lá hoje, né, é o Paulo Coelho, né? Porque o critério, muito se discute sobre o critério, né, do que levou a ABL a escolher o Paulo Coelho para poder integrar, né, o seu grupo ali de membros. E, obviamente, que o principal critério parece ser exatamente a venda de livros, né? Porque o Paulo Coelho também não é uma figura muito... ele não é muito, vamos dizer assim, estudado, e ele não apresenta uma obra tão complexa. Essa é a grande questão, né? E, enfim, mas tem esse critério aí de ser um escritor muito conhecido, então ele entrou na ABL e faz parte lá hoje, tá? Então, assim, eu acho legal falar de algumas coisinhas interessantes aqui que eu separei para falar com vocês hoje, tá? Então, por exemplo, né, eu já falei da questão dos políticos, né? Agora, tem gente então que fala, né, que a ABL está decadente, etc e tal, mas tem gente bacana lá, tem gente interessante lá que tem uma história, né, no meio literário, tem uma história na produção literária, como por exemplo o Zuenir Ventura, como por exemplo o Marco Lucchesi, que é um grande poeta, eu tenho aqui livros dele, o Antônio Cícero também, outro grande poeta que eu também mostrei livro dele no vídeo passado, né? Também tem livro de filosofia, né? O Antônio Cícero, né? Quem mais aqui? O Inácio de Loyola Brandão, né? Também está na ABL, também é um escritor interessante, um da nossa cena literária atual. Tá? E o Zuenir Ventura, né? E outras pessoas ligadas ao meio literário também. O Paulo Coelho já falei e tudo mais, né? E agora sim, qual é a grande questão, né? Porque o problema com a escolha da Fernanda Montenegro e do Gilberto Gil tem a ver com essa ideia de que a literatura é um campo separado dos outros campos e que a música é a música, se literatura é literatura, né? Teatro é teatro e etc, etc. Então, essa ideia ela está sendo deslocada aos poucos, né, na vivência do debate ocidental já há umas 2 ou 3 décadas. Né? E ela parte de um pressuposto interessante, que é o pressuposto do hibridismo, né, dos campos de produção humanas, né, de produção humana. Então, assim, primeiramente eu vou citar 2 livros aqui de teoria, né, para poder ponderar com vocês detalhes aqui sobre esse assunto, que são interessantes para poder a gente estabelecer um olhar, né, mais amplo para o que a gente está tentando discutir, e aí depois partir para os exemplos. Né? É sempre interessante essa coisa do conceito, do exemplo, né, e essas 2 coisas articuladas ali em conexão. E eu citaria aqui primeiramente esse livro que chama-se Arte e Mídia, tá? Da Priscila Arantes. É um livro bem interessante, no qual ela vai refletir, dentre outras coisas, essa questão dos hibridismos, né, entre a arte, mídia e tudo mais. Tá certo aqui. E aí tem um trecho no qual ela fala sobre isso que eu acho que vale a pena citar, né? Então ela diz o seguinte, ó: tal hibridismo de mídias, né, então vídeo, fotografia, etc., e linguagens, sonora, visual, textual, é acompanhado de uma mistura entre áreas como a tecnologia e a ciência e de um rompimento com uma visão radical a respeito de oposições binárias como público, obra, artificial, natural, etc. Né? Quer dizer, é o rompimento com esse binarismo que separa, por exemplo, o teatro da literatura, né? E que separa, por exemplo, a música da literatura. Né? A gente sabe, inclusive, que a poesia nasceu do canto, né? Na verdade, lá na época do Homero e tal,
e, enfim, ao mesmo tempo em conexão com a história dos mitos ali, né, que eram lendas narradas na linguagem oral e que depois foram apropriadas para o texto escrito. Então, essas fronteiras, elas nunca foram tão separadas assim, né? É que foi se criando essa ideia dos campos, né, isolados um do outro, e as pessoas, de repente, quando não param para avaliar a questão de maneira mais ampla, ficam surpresas com uma coisa dessa. Como é que pode um cantor, né, um compositor como Gilberto Gil, ser escolhido para a ABL? Mas o fato é que isso é perfeitamente coerente com o que é a literatura, na medida em que uma letra de música é um poema também, né? E porque a ideia de poesia não está ligada só a essa forma estrita do verso, né? Ela está ligada a um tipo de sentido que está ali se desenrolando junto com aquela produção, né? Um deslocamento de ideias, né? A gente falou disso também no vídeo sobre a metáfora, e é interessante ter isso em mente, né? Vamos ver o tempo aqui. Então, vamos lá, um outro livro interessante de teoria que eu acho importante de citar, e que é até uma dica muito bacana para pensar esse hibridismo num sentido até mais amplo, porque a própria abordagem teórica dele aqui é uma abordagem híbrida, né? Que é um artigo nesse livro aqui que chama-se O que Resta, Arte e Crítica de Arte, do Lorenzo Mami, né? Que é um dos nossos grandes críticos de arte aí da cena contemporânea, tá? O texto dele fala sobre as bordas, né? E, enfim, e ele vai falar sobre a história da moldura na pintura e o quanto que, aos pouquinhos, a própria história da pintura foi se desenrolando no sentido de os artistas tentarem abrir a moldura dos quadros e tentar transformar aquela obra que era, né, historicamente, tradicionalmente isolada naquela circunscrição ali do intramoldura, mas em conexão com o mundo, quer dizer, né, sair da tela ou pelo menos daquela fronteira da moldura, e começar a criar conexões entre a tela e o mundo, né, porque é aquela coisa, né, a arte nunca está satisfeita. Você diz para a arte, não pode você não pode misturar, né, linguagem falada com linguagem escrita. Aí um artista olha para ele e diz, não, então vamos ver se não. Aí ele vai e faz. Entendeu? É o caso, por exemplo, com o Oswald de Andrade, né, que é a nossa próxima referência aqui, que agora a gente já vai partir para os exemplos. Tá? Então, o Oswald de Andrade fez o Manifesto da Poesia para o Brasil, em 1924, e ele tem vários trechos interessantes. Eu vou citar apenas 2 ou 3 aqui para vocês. Tá? A primeira frase do manifesto é exatamente assim: a poesia existe nos fatos. Certo? E aí ele continua, né? Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Quer dizer, uma perspectiva da cidade como um fato poético, né? Porque é isso, quando o poeta está narrando alguma coisa no texto, ele está ali descrevendo, de repente, uma imagem que ele viu. Então, o que distingue, o que separa de forma absoluta o texto que ele faz para descrever aquilo e o aquilo que ele está vendo? Né? É muito difícil, porque, né, a gente está lendo, a gente está construindo imagens sobre as coisas, né? Então essas fronteiras nunca são tão óbvias assim, né? E aí mais um trecho aqui dele, que ele fala aqui na página 22 desse livro, né? Ele diz, né, a língua, um trecho muito famoso, né? A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Né? Quer dizer, ele está aqui advogando uma conexão radical da poesia e, enfim, da literatura de maneira geral com a linguagem falada, né? Ou seja, eliminando essas fronteiras que existem e estabelecendo ali uma lógica que é uma lógica de hibridismo, que é isso que a Priscila Arantes está ponderando ali para a gente. Tá? E aí um último trecho que eu também acho que vale a pena citar aqui, do Oswald, que ele fala exatamente sobre uma frasezinha aqui na página 24 que diz: nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo, ver com olhos livres. Quer dizer,
nenhuma fórmula significa. Não adianta você dizer, né, que uma coisa é literatura, outra é teatro, né? Porque isso não se sustenta mais, né? Isso não faz mais sentido. E, enfim, a produção artística de maneira geral já caminhou para fora disso, né? Já está em outra e está trabalhando com uma série de hibridismos aí que são muito interessantes e importantes para ampliar nossa visão de mundo, tá? E aí, assim, isso também não é novidade, tá? O que está acontecendo hoje como uma tendência geral é uma coisa que os grandes escritores, né, os mestres aí da história da literatura, o tempo todo vão fazendo, vão tentando produzir, vão tentando, como o Oswald, por exemplo, que sugere isso aqui, né? O James Joyce, que vai, né, ele mistura línguas diferentes, né? Enfim. E no Brasil a gente tem vários, né? Eu vou citar 3 aqui rapidamente e vou citar um escritor de fora também aqui como exemplo, tá? Então nós temos aqui a referência do Nelson Rodrigues, tá? Tá aqui A Pátria em Chuteiras, que é um livro de crônicas de futebol dele, né? E se você lê as crônicas de futebol do Nelson, você percebe que o que ele está fazendo ali é uma mescla, um hibridismo entre a crônica e o teatro, né? Ele transforma o jogo de futebol numa peça de teatro, ele cria personagens para representar certas atitudes, o sobrenatural de Almeida, né, que é o cara que faz o gol, o sujeito bate e faz um gol olímpico, por exemplo, não, quem fez o gol foi o sobrenatural de Almeida, né? Então, quer dizer, ele está ali, isso deixa o nosso contato com aquela situação ali muito mais bonito, né? Muito mais gostoso ali de experimentar, porque ele está trazendo poesia, né, por aquela descrição, está trazendo ali um deslocamento de forma, ele está saindo do óbvio, né? Ele está saindo daquele terreno que é o daquelas pessoas que ele chama de idiotas da objetividade, né? Que são aquelas pessoas que querem tudo muito sujeito, verbo, predicado, explicadinho, tudo bonitinho, né? Sem nenhum tipo de, né? Não pode, por exemplo, não pode ver pelo em ovo, não pode chamar urubu de meu louro. Por que não? Né? Vamos fazer isso. O Nelson Rodrigues fazia isso de uma maneira brilhante. Tá? É um dos nossos exemplos. Outro exemplo é o outro grande mestre, João Guimarães Rosa, tá? Nessa edição aqui, que é uma edição de contos da editora Nova Fronteira, né? Novas Seletas. Tem vários contos interessantes aqui dele, o Pirlim Psiquice, A Terceira Margem do Rio, né? Que é um conto absurdamente genial, né? E, enfim, e o João Guimarães Rosa ele fazia exatamente isso, né? Quer dizer, ele hibridava, né? Vamos inventar uma palavra aqui, ele hibridava essa linguagem regional, né? do sertão brasileiro, do interior brasileiro, com uma linguagem mais moderna, né? Então ele fazia um hibridismo ali que é, de certa forma, em certo sentido, uma continuação, né, da lógica sugerida pelo Oswald de Andrade, tá? Outro escritor, esse que infelizmente nos deixou tem 2 anos mais ou menos aí, é o Sérgio Santana, né, um grande escritor também carioca, tá? E aqui está esse livro que é o de 50 contos e 3 novelas, tá? Da editora, se não me engano, da Companhia das Letras, né? Isso aqui acho que é da Companhia das Letras. Deixa eu ver aqui. Agora, né, eu fiquei na Companhia das Letras, exatamente. E aí tem vários contos interessantes aqui também, e um desses contos aqui é um conto que se chama Contemplando as Meninas de Baltos, né? Tá na página 610, no qual o personagem ali, enfim, né, o narrador, ele está olhando, está observando, né, os quadros do Baltos, um quadro como as meninas, e vai descrevendo. E isso, de certa forma, é um hibridismo entre a literatura e a pintura, né, que ele vai tentando fazer ali uma conexão entre esses 2 campos também de pensamento. Tá? É um conto muito bonito, muito interessante, e vale a pena indicar para vocês também. Tá? Vamos ver aqui o tempo. Então, assim, o último exemplo é o exemplo do Henrique Villamatas, um escritor espanhol também que está vivo, produzindo muito, né, nos últimos anos, e uma figura muito interessante da literatura atual. E esse romance aqui chamado Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, tá? Nessa edição aqui da extinta Cosac Naif, né? Ele vai construir a história, né? E, na verdade, ele foi convidado a participar da Feira Internacional de Arte de Cassel, né? Que, se não me engano, é a Documenta o nome.
e ele, a questão era, ele tinha que sentar lá, se não me engano, em frente a um restaurante japonês, um restaurante oriental. Eu já li esse livro tem bastante tempo, então esses detalhezinhos às vezes me fogem aqui, mas eu acho que é isso, era um restaurante oriental, e ele tinha que sentar na frente e escrever um livro ali, no meio da feira de artes plásticas, né? E ao mesmo tempo descrevendo as obras e descrevendo as impressões dele das obras e tal. Quer dizer, é também um exemplo de hibridismo que é uma tendência que a gente está vivendo aí nas últimas décadas especialmente, mas que sempre comparece, porque a literatura no final das contas é isso, né? Ela é esse movimento de tentar o tempo todo expandir, né, para além daquilo que já está dado, né? Então os grandes escritores vão tentando, vão experimentando situações novas, né? O Beckett fez isso, o Kafka fez isso, o Mia Couto faz isso na literatura atual, o Fernando Pessoa fez isso, né? Saramago fez isso, enfim, Machado, Clarice, né? Todos que você pega, o Drummond, entendeu? Ferreira Goulart, você vê que todos eles estão sempre experimentando formas novas e experimentando tipos de conexão diferentes com a realidade, tá? E aí, obviamente, que isso... Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque essa ideia de que a literatura existe separada do teatro e que, portanto, uma figura como a Fernanda Montenegro não poderia estar ali, ela não se sustenta a um olhar mais amplo em relação ao que é a literatura de maneira mais ampla, de maneira mais complexa, né? Da mesma forma que isso também se dá da mesma maneira com uma figura como o Gilberto Gil, né? E os dois são poetas, né? A Fernanda Montenegro, uma poeta da dramaturgia, né? Do teatro, e o Gilberto Gil, um grande poeta da música brasileira, né? Assim como Caetano Veloso, que também merecia já estar na ABL também, né? E, enfim, e é isso. Agora, de qualquer maneira, né, para poder fechar o vídeo de hoje, eu acho interessante falar aqui alguns nomes que eu acho bacanas, que foi uma questão levantada pela galera do Facebook também. Eu acho legal aqui deixar com vocês alguns nomes que eu acho que não estão na ABL ainda, mas que merecem estar lá, né, assim que, né, tiver aí alguma situação que permita, né? São 5 nomes rapidinhos que eu separei, tá, pra gente fechar o vídeo de hoje, tá bom? Então, assim, o primeiro nome é o Jô Soares, tá? Que, na verdade, o Jô, ele faz parte da Academia Paulista de Letras, né? Mas ele ainda não faz parte da ABL, né? E aí ele tem, inclusive, esse romance aqui, que é o Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, tá? Vocês veem que é interessante, ele já escreveu um romance sobre a ABL, né? Um crime lá que acontece e tal. Então, o Jô é um nome que é um dos nomes que, né, podem pintar aí nos próximos anos, tá? Outro nome que eu acho que já merece, né, com certeza, é o Chico Buarque, né? Desse romance aqui, que é o Leite Derramado, que é um ótimo romance também. E o Chico, mesmo que ele não escrevesse nenhum romance, ele já mereceria só pelas letras das músicas dele, né? Mas ele também é escritor, né, além disso, né, além de ser compositor e cantor, tá? É o segundo nome. O terceiro nome é o do mestre Menalton Braff, tá aqui, ó, esse livro de contos muito bacana que se chama A Sombra do Cipreste. O Menalton também já tem uma produção longa aí, já ganhou o Jabuti, enfim, também é um nome que mereceria já estar nessas votações da ABL aí já, com certeza, tá? E é um livro que eu indico para vocês que vale muito a pena. Eu conheci o Menalton, inclusive, pessoalmente na Bienal de 2011, se estiver vendo aí o vídeo, um abraço para ele, tá? E é um grande livro, tá? E o Menalton também poderia estar já nessa disputa aí. O quarto e penúltimo nome é o Julian Fuchs, que tem esse romance aqui chamado Procura do Romance, que é muito interessante também, um ótimo romance, e é um escritor muito bacana aí também da nossa cena contemporânea, que já merece aí estar sendo vislumbrado, né? E por último, eu cito uma mulher, que é, na minha concepção, a melhor escritora brasileira da cena contemporânea, a melhor escritora mulher, né? Que é a Patrícia Mello, tá? Esse romance Elogio da Mentira é muito interessante, tá? E vale como dica para vocês também. E a Patrícia Mello também já merece estar nessa lista aí dos próximos integrantes da ABL. Beleza, pessoal? Então, é isso. Então, eu acho que a Fernanda Montenegro e o Gilberto Gil estão ali enriquecendo a ABL, né? Porque são poetas naquilo que fazem.
e tem uma conexão com a língua portuguesa, inclusive, que é muito séria, muito rigorosa e muito produtiva, né? E eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer aqui sobre esse assunto, mas ainda deixando em aberto outras coisas que podem ser ponderadas aí. Se vocês gostarem, né, podem deixar ideias também para a gente poder falar mais sobre isso, que é um assunto que é inesgotável, né? Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os amigos aí e a gente se fala no próximo vídeo, beleza? Abraço aí e até mais. Valeu!